Eu acho não, tenho certeza. Se na infância e na adolescência, quando o Francisco mostrou todos esses traços, quando ele demonstrou todos esses traços de que tinha um problema mental, tinha um problema de transtorno mental, se ele tivesse sido tratado adequadamente, nenhuma mulher teria morrido nas mãos dele. Mas o problema mental foi negligenciado totalmente. Desde sempre. Mesmo porque devem existir milhares de Franciscos vivendo com os mesmos problemas, mas que trataram e convivem com isso aí sem ter. Aí o que aconteceu com ele? Que outros que estão se formando hoje e que não vão ter nenhum apoio psicológico e que vão se tornar criminosos tanto parecido com ele até pior futuramente. Isso o caso de saúde mental, ele implica muito nisso. Sim, o Francisco, aí o que aconteceu? Depois que ele matou 9, que ele foi preso, que ele foi no caminho do banco dos réus, os advogados dele, né, tentaram impedir que ele fosse julgado. Queriam insanidade mental. Queriam que ele fosse considerado inimputável. Inimputável é um criminoso que ele tem problemas, ele tem transtornos mentais graves que fazem com que ele não tivesse noção do crime que ele cometeu, e se ele não tivesse essa consciência, ele não entenderia porque seria julgado. Então era melhor ele não ser submetido ao tribunal do júri e ir para um manicômio judicial, como aconteceu com o Vampiro de Niterói, por exemplo. Só que aí, para a justiça determinar ou não a inimputabilidade dele, chamaram os maiores psiquiatras forenses, maiores psicólogos lá do Hospital da Clínica, fizeram uma banca, submeteram ele a vários exames, que tem lá quase 8.000 páginas de exames de todo tipo que se possa imaginar, que estava disponível naquela época, e aí consideraram ele, essa banca classificou ele como semi-imputável. Ou seja, pra lá e pra cá mesmo. Mas veja o que aconteceu. Ele precisou matar 9 para ele ser submetido a uns exames que, se ele tivesse pelo menos 2, 3 daquelas dezenas de exames que foram feitos nele na vida adulta depois que ele foi preso, se pelo menos 3 tivesse sido feito quando ele deu os primeiros sinais de que ele era uma criança violenta, porque ele pulou numa menina e mordeu a bochecha da menina, já estava numa edícula tomando sangue de galinha e já estava matando com muito prazer. Primeiro, a função dele no frigorífico era limpar o chão no lugar onde os bois eram esquartejados. Isso ele tinha quantos anos? Ele tinha 12 anos. Caraca. Era bem nessa foto lá que apareceu. E aí ele não queria aquela função. Ele queria a função de marreteiro. Ele queria estar lá. E fora que na adolescência, quando ele tinha 14, 15 anos, ele se junta com alguns garotos que tinham uma personalidade mais ou menos parecida com a dele. Um deles era louco para trabalhar lá no frigorífico, nessa função de marreteiro. E aí o Francisco leva ele para trabalhar, mas eles não colocam ele na função de marreteiro, porque não era só toma uma marreta e vai. Não, você tem toda uma técnica, tem um lugar exato onde tem que acertar. Praticamente é só uma só que eles dão ali. São duas. Né? São duas. E aí ainda tem uma técnica para você dar essa marretada, porque você não pode ter sangramento, porque eles aproveitam o couro e o sangue mancha, então tem uma técnica. E aí este garoto, o amigo dele, vai trabalhar lá no mesmo frigorífico, só que não colocam ele na função de marreteiro, e aí ele já morava em São Paulo. Aí ele começa a cobrar do Francisco: olha, tu me levou lá para também ficar lá marretando os bois, e agora eu não consegui, e eu quero que agora a gente tem que marretar qualquer animal. E os 2 adolescentes, eles vão para eles descobrem aqui em São Paulo, lendo jornal, lendo a Folha de São Paulo, sai uma reportagem dizendo que tinha um campo na zona leste, um descampado na zona leste de São Paulo, ou na zona norte, não lembro agora, aonde os animais eram levados
para morrerem, que eram aqueles burros, jumento, cavalo que puxam carroça na cidade. Quando eles chegam numa idade lá que eles já estão doentes, não servem para mais nada, eles soltavam esses animais nesse descampado. Então ficava lá 10, 12 animais lá. Sem comida, sem nada. Sem comida, sem nada. E aí está em uma matéria na Folha de São Paulo dizendo, olha, os animais estão sendo abandonados nesse campo. E aí um menino amigo dele, Sandrinho, o nome dele, que trabalhava numa banca de jornal lá na Paulista, lê essa reportagem na Folha e fala pro Francisco, olha, já que eu não consegui matar nenhum animal lá no frigorífico, vamos para esse lugar. E aí eles compram uma marreta igualzinha numa loja de construção, uma loja de produtos agropecuários, e vão lá para esse espaço. O menino conta que o Francisco já tinha dito para ele que ele tinha bebido sangue de animal, e ele tinha dito qual era o sabor do sangue do animal, que ele queria saber, né? qual é o sabor do sangue? É igual de gente? Ele falou, olha, não é igual de gente, o sangue do animal é mais terroso. E o menino ficou super curioso para provar o sangue também. Meu Deus. E aí quando ele dá uma marretada nos burros, ele aproveita para provar o sangue do burro, e ele fala, cara, tu tem toda a razão, o sangue é mais espesso, tem um sabor diferente. Os caras são sommelier de sangue animal, é foda, né? Tomando. Então, tipo, é desse ambiente que surge o maníaco do parque.